Está no ar o Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Ei, Larissa, hoje eu vou falar sobre um tema que nós já falamos em outros vídeos, sobre a parte de logística. Tá? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem seus adidos espalhados pelo mundo, existe tem um aqui no Brasil, e o Departamento de Agricultura, o USDA, ele divulga periodicamente esses relatórios desses adidos. E o adido em Brasília, né, divulgou essa semana um relatório sobre a parte de logística do Brasil. Né? Estão dizendo que gargalos ameaçam a competitividade do agronegócio do Brasil. Então, segundo esse adido, né, o agronegócio é, consolidou a sua posição como um dos principais pilares da economia do Brasil, mas que enfrenta gargalos logísticos que ameaçam a sua competitividade, segundo esse relatório. Tá? O Brasil, segundo esse adido, né, lidera a produção e exportações mundiais de soja, açúcar, café, suco de laranja, além de ocupar posições de destaque em carnes, milho, algodão. Tá? Em 2025, o agronegócio é responsável por 25% do PIB do país e por 48% das exportações brasileiras. Então, apesar desse desempenho, né, a infraestrutura de transporte não acompanhou o ritmo de expansão da produção, segundo esse adido do SA. O país possui 1.700.000 quilômetros de rodovia e apenas 216 mil quilômetros são pavimentados. Historicamente, o Brasil depende do transporte rodoviário. Continua utilizando caminhões para movimentar a maior parte da produção agrícola, mesmo trajetos de longa distância, o que aumenta os custos e reduz a eficiência logística, segundo esse relatório. Em 2023, 69% do transporte de grãos foi feito por rodovias, 22% por ferrovias e apenas 9% por hidrovias. O custo do transporte representa um dos maiores desafios para os produtores. Em algumas regiões, o frete pode equivaler até 60% do valor da tonelada do milho e 25% do valor da tonelada da soja, já que parte significativa da produção percorre entre 1.500 a 2.000 quilômetros até os portos do sul e do sudeste. O relatório destaca que a dependência excessiva das rodovias gera congestionamentos, filas em terminais e utilização de dezenas de milhares de caminhões, além do necessário para escoar as safras. Nos últimos anos, o chamado Arco Norte se tornou uma alternativa estratégica para reduzir os custos logísticos, né? Integrando rodovias, ferrovias, hidrovias e portos da região norte e nordeste. O corredor ampliou a sua participação nas exportações de soja, milho e farelo de soja, de 12% em 2010 para 35% em 2024. Estudos citados pelo adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicam que embarques originados em Mato Grosso e destinados à China podem economizar até US$ 7,82 por tonelada quando utilizam os portos do Arco Norte, em vez de utilizar, por exemplo, o Porto de Santos. Transporte hidroviário vem ganhando relevância graças aos investimentos públicos e privados. Em 2025, as hidrovias movimentaram 91 milhões de toneladas de produtos agrícolas, com destaque para soja e milho. Paralelamente, o governo federal promoveu leilões portuários e ampliou o incentivo aos terminais de uso privado, chamados TUPs, já que respondem por quase 2/3 das operações portuárias brasileiras. Mesmo assim, o setor enfrenta entraves relacionados a licenciamento ambiental, burocracia e segurança regulatória, segundo o adido do Departamento de Agricultura no Brasil. As ferrovias também avançaram, impulsionadas por mudanças regulatórias e novos projetos de expansão. O governo estima atrair R$ 140 bilhões em investimentos para o setor, com destaque para a Ferrovia do Mato Grosso, a nova Ferroeste,
Ferrovia Norte-Sul e os estudos da Ferrogrão, que pretende conectar a região produtora de Mato Grosso aos portos do Arco Norte. Com o transporte ferroviário, ele pode reduzir os custos de frete de 15% a 25% em comparação com o modal rodoviário, indicou o adido do Departamento de Agricultura, citando estimativas de especialistas. O outro gargalo crítico mencionado nesse relatório é o de armazenagem, que a gente também já comentou aqui. A capacidade estática de estocagem de grãos no Brasil é de cerca de 202 milhões de toneladas, que é o suficiente para armazenar apenas 60% a 70% da produção nacional. A insuficiência de armazéns obriga muitos produtores a vender rapidamente a sua produção ou utilizar caminhões como armazenamento temporário, pressionando os preços e sobrecarregando o sistema logístico durante os períodos de colheita. Tá? E o Departamento de Agricultura conclui que a competitividade futura do agronegócio brasileiro vai depender da capacidade do país de superar os seus gargalos logísticos. Entre as prioridades apontadas estão aumento da capacidade de armazenagem, fortalecimento de ferrovias e hidrovias, modernização portuária, expansão de crédito para a infraestrutura e simplificação dos processos regulatórios. Sem esses investimentos, os custos logísticos, que hoje já consomem cerca de 30% do custo de produção, vão continuar limitando o potencial de crescimento do setor, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, vocês podem ver que não somos somente nós, brasileiros, que estamos vendo essa situação. Os nossos principais concorrentes nas exportações de produtos agropecuários, os Estados Unidos também acompanham com atenção. Vamos aguardar para ver os desdobramentos dessa situação. Muito obrigada pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.